Bom dia, Marco. Bem-vindo ao Ligados e Integrados. Bom dia, Daniela. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando no canal Rural. Perfeito. Marco, quais são as condições ideais das matrizes suínas durante a inseminação e o parto? Então, hoje a condição corporal das matrizes suínas ela é um ponto inegociável na suinocultura, Uhum. sendo que a recomendação do extensionista é extremamente importante e um ponto que a gente tem que sempre pensar na inseminação é que as leitoas elas precisam ter peso e idade para a cobertura, certo? Quando ela Certo. chega no momento do parto, ela tem que estar em uma condição também ideal para que ela possa parir tranquila e bem, tá? Tá bom. E me fala qual é esse peso e a idade ideal? O peso hoje se encaixa entre 135 e 160 quilos, é o ideal, tá? E a idade de cobertura ela varia muito, mas o importante é sempre cobrir as fêmeas acima de 210 dias. Perfeito. Durante a reprodução, as matrizes suínas precisam armazenar uma grande quantidade de energia, né, durante a inseminação e o parto. Qual a importância da alimentação das fêmeas para garantir essa energia, Marco? É uma pergunta de extrema importância porque a gente tem que fazer o arraçoamento das matrizes, né, da forma correta, desde o momento da inseminação até o parto, né, seguindo a curva de arraçoamento que os extensionistas recomendam para as granjas. Isso é importante porque ela precisa ter uma energia no momento do parto. Então, hoje, um parto dura em média de 2 a 5 horas. Porém, se a fêmea não tiver energia suficiente, o parto vai se alongar, sendo que tem fêmeas aí que demoram até 8 horas para parir. E nesse sentido aí, a gente acaba tendo animais natimortos no parto, tá? Então, a fêmea necessita de energia. Se a gente conseguir segregar o trato dela, não fornecendo nada no dia do parto, e sim um pouco para ela que ela tenha energia para essa duração de parto ser normal, então de 2 a 5 horas. Perfeito. Por que o produtor deve cuidar para que as matrizes não tenham peso excessivo? Isso impacta também no parto? Sim, isso é de extrema importância. A gente tem que cuidar o araçoamento dessas matrizes, porque se a gente chegar com uma fêmea pesada, uma fêmea gorda no parto, a gente vai ter um impacto negativo. Sendo que uma fêmea gorda em granja, além de ela custar mais caro para o produtor, certo? Porque ele vai ter que vai ter uma demanda maior de ração para ela. eh, ela tem ela vai ter dificuldade para parir e vai causar natimorto. E outro ponto importante é que uma matriz mais pesada, ela vai ter uma menos produção de leite, tá? Então, isso é muito importante a gente seguir as recomendações e tentar o máximo possível do plantel ser ideal nas nossas granjas. Certo. Como é que a perda de reserva corporal das fêmeas influencia no desempenho durante o parto? A perda de score corporal, principalmente em leitoas, ela impacta muito, sendo que se a gente não fazer um manejo bom com ela na fase da gestação, é, a gente vai ter não vai ter um score bom para ela parir e ela vai sofrer um pouco mais. Então, assim, a gente pode também ser que nos futuros partos, ela tenha um catabolismo lactacional na maternidade e pode perder muito score corporal. Então, isso também impacta negativamente pensando em nascidos, tá? Então, a gente tem que sempre trabalhar o score e fazer com que pelo menos de 80 a 90% da granja fique no score corporal ideal. Tá certo. Marco, falando da pós-inseminação, qual o manejo que o produtor deve fazer, né, no pós-inseminação para garantir a condição corporal ideal das fêmeas? Então, hoje a gente tem uma ferramenta na suinocultura para fazer esse score corporal das fêmeas que se chama caliper. Então, o caliper, a gente recomenda a fazer ele no momento do desmame, com 30 dias, que depois dos 30 dias, geralmente, a maioria das granjas já está com gestação coletiva, então transfere para as baias coletivas, e lá no final, no pré-parto, tá? Então, quando a gente diz que é necessário fazer o caliper no momento do desmame, a gente ajusta a quantidade de ração por animal.
sendo que as fêmeas magras elas têm que comer um pouco a mais para elas recuperar o score corporal vindo para ideal, tá? E as ideais elas têm que seguir a curva de alimentação fornecida pelos extensionistas. Isso faz com que a fêmea chegue no score corporal ideal no momento do parto. Tá certo. A sanidade das matrizes suínas também impacta nas condições corporais, Marco? Sim, hoje praticamente tudo impacta na condição corporal da fêmea, né? A estrutura, o manejo, o ambiente e a sanidade, tá? Então, se a fêmea tiver alguma enfermidade, sejam elas respiratórias, entéricas ou locomotores, isso vai impactar muito na condição corporal dela, né? Ela não vai se alimentar direito, ela não vai beber água direito e vai fazer com que ela perca score corporal para tentar se manter viva, né? Então, é de extrema importância a gente cuidar a sanidade do nosso plantel. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação, Marco. Volte mais vezes. Obrigado aí, até mais. Até.